Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia, mais um mês, né? Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026, um mês abençoado para todos. Que Deus venha abençoar grandemente a nossa vida, a nossa casa e nossa família. E vamos para mais um texto. Hoje, diante do tema, né, que nós estamos abordando, as verdades centrais da fé cristã. E hoje o assunto que nós vamos tratar é o pecado, a transgressão da lei divina. O pecado que hoje é pouco confrontado, pouco citado nos púlpitos, nas igrejas, né? Porque quando nós confrontamos muito e falamos muito do pecado, muitas pessoas já começam, né, a tirar suas conclusões. Algumas saem de algumas igrejas dando uma desculpa de perseguição, dizendo que, usando textos fora do contexto, dizendo que não podemos julgar, não podemos apontar, né? E a gente sabe que isso aí é tudo artimanha do diabo. A gente precisa sim, a gente precisa olhar para as Escrituras Sagradas, ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, nos púlpitos, nos homens e mulheres de Deus, e que se nós estamos em pecado, em iniquidade, precisamos consertar, porque Deus ainda fala nesse presente tempo. Amém? Então vamos para um texto que vai nos dar direção através desse tema. 1 João, capítulo 3, verso do 1 ao 7, que diz assim: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Glória a Deus. Um texto muito importante em que João confronta o pecado, vai citando na sua carta daqueles que conhecem a Deus e daqueles que estão vivendo na iniquidade. Em 1 João do 3, a 1 ao 7, o apóstolo João começa exaltando o imenso amor do Pai, que nos concedeu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Grande é esse privilégio. Essa nova identidade não é apenas um título, mas uma realidade espiritual que transforma a nossa relação com Deus e com o mundo. João afirma que o mundo não nos conhece, justamente porque não conheceu a Deus. O mundo não vai nos reconhecer. O mundo nunca vai compactuar com aqueles que são filhos de Deus. Assim são os filhos de Deus que não podem compactuar com o mundo. Muitas pessoas buscam reconhecimento humano, reconhecimento do mundo, mas esquece, irmãos, se nós somos novas criaturas, estamos em Cristo, o mundo não nos ama. Então o texto avança para uma esperança futura. Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Essa esperança produz um efeito prático imediato, a purificação da vida. Em contraste, João define claramente o pecado como a transgressão da lei, mostrando que o pecado não é apenas uma fraqueza humana, mas uma rebelião contra a vontade santa de Deus. Quem comete pecado, quem vive na iniquidade, está cometendo uma rebelião contra a vontade de Deus. O que o Paulo vai dizer no texto em Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o texto da Santa Ceia: examine-se um homem a si mesmo. Então,
nós temos que nos examinar. Mas saiba de uma coisa, se nós não nos examinarmos, Ele examina. E Ele usa bocas de homens e mulheres de Deus para apontar o nosso erro. Então, não adianta. Se você não ouve a voz de Deus e não reconhece, não muda a sua rota, já sabemos que você é do mundo, porque o mundo não ama a Deus. Cristo se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado algum. Por isso, João declara que aquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado. Isso é muito importante. Tem muita gente que diz, mas a gente vive em pecado, que a Bíblia fala, né, usa textos aí fora do contexto. Aquele que fala que não peca, já está pecando. Não muda as coisas. Não tenta se desculpar. O que a Bíblia, o que nos ensina, o que os apóstolos, Jesus nos ensina, é aquele que pratica, vive no pecado, sabe, consciente. Pecar de um modo, né, acidental, isso nós pecamos todos os dias. Só que aquele que premedita, aquele que faz com consciência o pecado, não, eu vou fazer isso aqui, porque, mas é errado contra Deus, não estou nem aí, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Então, quem pratica a justiça demonstra que pertence a Deus. Agora, quem comete pecado é rebelião contra Deus. Então, por isso que Cristo se manifestou. Para quê? Para tirar pecados. E nele não há pecado algum. Por isso, João declara que aquele que permanece em Cristo não vive na prática do pecado. O apóstolo alerta contra o engano espiritual. Justiça não é discurso, mas prática. Quem pratica a justiça demonstra que pertence a Deus. Então, esse texto nos chama a avaliar seriamente nossa vida cristã. Se somos feitos filhos de Deus, não podemos tratar o pecado com indiferença ou justificá-lo como algo normal. O pecado é a violação da lei divina e sempre se opõe ao caráter santo de Deus. A esperança da volta de Cristo deve nos levar a uma vida de santidade diária, não por medo, mas por amor e gratidão. Tem gente que tem medo, não, eu faço isso aqui porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, irmão, você tem que fazer por amor e gratidão, porque você já é nova criatura. Permanecer em Cristo implica romper com a prática consciente do pecado e buscar uma vida alinhada com a justiça de Deus. Assim, 1 João capítulo 3, do 1 ao 7, nos desafia a viver de modo coerente com nossa nova identidade em Cristo. Filhos amados que rejeitam o pecado e refletem em obediência à santidade do Pai. Então, para quem quer reconhecimento humano, quem quer ficar numa boa com o mundo, eu logo te alerto. Quem fica de boa com o mundo, vira as costas para o céu. Há um texto de Jesus que tem que ser um alerta para cada um de nós. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei, não fiz boas obras, não praticava coisas, não falava da tua palavra. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu nem conheço vocês. Como o Senhor não nos conhece? Porque vocês praticam iniquidade. Quem pratica iniquidade não tem direito ao reino do céu. Que o Espírito Santo venha nos alertar. Examine-se um homem a si mesmo. Mas, se por esse filtro você tampar os olhos e passar despercebidos, Deus irá revelar. Que voltemos a Cristo. Pai amado, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço e te exalto. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos ajuda, Senhor,
Senhor, meu Pai, romper, Senhor, meu Pai, com as práticas do pecado. Senhor, renova nossa mente, Senhor, renova nosso entendimento e nos ajuda. E continue falando conosco, Senhor. Continue, Senhor, meu Pai, nos corrigindo, para que nós não viemos, Senhor, meu Pai amado, entristecer o Consolador amado Espírito Santo. Queremos sim, Senhor, meu Pai amado, estar, Senhor, meu Pai, diante do Senhor e meu Pai amado, e continuar sendo filhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, muito obrigado pela Tua obra, por tudo que tens feito, Senhor, e que em nome de Jesus nós viemos, Senhor, meu Pai amado, viver a cada dia sobre a Tua presença e a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.